Olá, alunos do oitavo ano, né? Vamos aí para mais uma aula aí de geografia. Abro o livro de vocês na página 106. Na aula passada nós falamos sobre os povos pré-colombianos, né? Os índios. E hoje nós iremos falar sobre os colonizadores, os europeus, tá? De antemão, a gente aqui chama atenção para um detalhe: não existe descobrimento do Brasil, existe colonização do Brasil. Não existe descobrimento da América, existe colonização por parte dos europeus no continente americano e no Brasil, tá bom? Então essa história de descobrimento, ninguém descobriu nada, aqui já tinha os índios, tá bom? Então eles chegaram aqui e tomaram o que era dos índios, tá? De forma truculenta e assassina muitas vezes, né? Basta ver a história do próprio Piauí, né? Com Domingos Jorge Velho e Domingos Jorge Marfrense, que foram dois sanguinários que praticamente exterminaram ou começaram, não foram só eles, né? Que começaram a exterminação dos índios em nosso estado. Piauí tinha muitos índios e foram praticamente dizimados pela colonização das fazendas de gado, tá? Fazendo essa parte, a gente pede que vocês abram aí na página 106, tá? E vamos passar a estudar aí os chamados colonizadores. Vamos lá. Diz assim, ó: entre os séculos 15 e 17 ocorreu a expansão marítima europeia, conhecida como a época das grandes navegações. Motivado pela busca de riqueza e de novas rotas comerciais, os europeus lançaram-se à conquista de novos territórios. Ao longo desse processo, as explorações comerciais transformaram-se em projetos coloniais, com a fixação de centros administrativos e da população vinda dos países colonizadores, além do desenvolvimento de atividades econômicas regulares. Então o que aconteceu? São esses três séculos, 15, 16, 17, na história, tá? São chamados o período das grandes navegações. Com o objetivo de quê? O primeiro objetivo, tá, como eu falei na aula passada, da viagem de Colombo, que terminou chegando aqui no continente americano, era o quê? Encontrar uma nova rota comercial que o levasse à Índia, tá? No entanto, chegou ao Brasil. Colombo, aliás, ao continente americano. Colombo, ele morreu sem saber que tinha chegado a um outro continente, não às Índias. Quem foi que percebeu isso? Que não tinha chegado às Índias, aqui eram novas terras. Américo Vespúcio. Daí o continente não ser chamado de continente colombiano, mas sim continente americano, tá? Feito essa observação sobre esses fatos históricos, então o que aconteceu? No primeiro momento eles vinham para essas colônias, para essas terras, com o intuito apenas de explorar. Depois eles vieram um período de colonizar. O que é colonizar? Ocupar com moradias. Nós vamos ter, gente, uma grande diferença. Nós vamos ter aí, tá? Na questão aí vocês podem observar esse mapa aí vocês estão vendo aí todos os nomes, né, de como era aí lá no do século 16 ao século 19. Então nós tínhamos essa formatação aí no continente americano. E o que nós tivemos aí? Nós tivemos essa colonização. Então os portugueses ocuparam o que hoje é o Brasil, pegando do México para baixo, com exceção do Brasil, ficou a Espanha, tá? A Espanha fez essa colonização da América do México, que é um país da América do Norte, o único da América do Norte que é latino. E do México para baixo ficou todo, com o Brasil, ficou conhecido como América Latina. Por que América Latina? Acho que eu até já falei isso para vocês. América Latina, porque são países, tanto Portugal quanto a Espanha,
são países de origem latina, de origens da língua latina. Tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa são duas línguas que nasceram a partir do latim. Latim é uma língua antiga que veio antes do português, do espanhol, do francês, do italiano e do romeno. São as 5 línguas latinas que nós temos, tá? Aí nós temos o que, pessoal? Nós temos aí, então, feitas as observações, nós vamos ter nessa colonização 2 tipos de colonização. Nós vamos ter uma colonização do que hoje nós chamamos de América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ou América anglo-saxônica. Nós vamos ter a chamada colonização de povoamento ou de ocupação. E nos outros países, nós vamos ter a chamada colonização de exploração. Qual é a diferença? A colonização, como já diz o nome de colonização de povoamento, as pessoas que saíram da Inglaterra, tá, muitas vezes fugindo de guerras e perseguição religiosa, eles iam para os Estados Unidos, tá? Eles foram para os Estados Unidos para morar, para fixar a moradia. Então começava-se ali, mesmo dependendo da Inglaterra, um novo país. Por quê? Porque como eles iam para morar, eles deixavam de enviar a riqueza do país lá para Inglaterra. Por isso, colonização de povoamento. Colonização de exploração que aconteceu com as colônias espanhola e a colônia portuguesa foi de exploração. Tudo que era produzido no Brasil e em toda a América espanhola era remetido, ou seja, era enviada, essas riquezas eram enviadas para Espanha e para Portugal. Entenderam a diferença? De colonização, de povoamento, de ocupação, as pessoas vinham e moravam. De exploração, as pessoas que vinham para aqui, vinham para pegar as riquezas e mandar para Portugal e Espanha, que recebeu o nome de metrópolis, tá bom? Então temos essa diferenciação. Lá na página 107, vai ter assim, ó, conflito entre colonizadores e nativos. Lógico que foi um conflito bastante sanguinário. Então, enquanto os pobres dos índios, eles tentavam se defender utilizando flecha, os europeus, colonizadores, eles utilizavam a pólvora, a arma de fogo. Então houve, na verdade, no continente americano, um grande massacre. Aqui no Brasil, desde o início, esse período foi mais sanguinário com os chamados bandeirantes, tá? Bandeirantes, enquanto que na América Espanhola, desde o início foi bastante sanguinário com um senhor chamado de Hernán Cortés, tá? Era um espanhol sanguinário que chegou e dizimou grande parte dos povos indígenas. Aí, assim, na América Portuguesa, entre os colonizadores e os povos nativos, foram se agravando à medida que os europeus avançavam pelo interior. No caso do Brasil, os bandeirantes. Houve a escravidão e o extermínio de milhões de índios, exemplo do Piauí, onde 2 bandeirantes paulistas, Domingos Jorge Velho e Domingos Jorge Mafrense, vieram ocupar essa faixa de terra que ficava entre o rio Parnaíba e o rio São Francisco, que compreende parte da Bahia, o oeste da Bahia, né? E essa parte aqui da região de Pilão Arcade, Remanso, por aí, e até aqui o Piauí, que era a divisão do rio Parnaíba. Então eles vinham com a criação, com as fazendas de gado e dizimando os povos dos índios, tá? Praticamente exterminaram os índios aqui no Piauí. Aqueles que não tinham tribos que eram mais fáceis de ser escravizadas, então eles conseguiam mais ou menos domesticar. Mas aqui no Piauí tinha, por exemplo, uma tribo chamada de Pimenteiras. Os Pimenteiras, até tem um município com esse nome hoje, que eles eram muito guerreiros, eles eram muito valentes. Aí, lógico, eles com flecha e tacape, e os bandeirantes com arma de fogo.
Então isso houve um massacre por parte dos povos indígenas. Nos Estados Unidos não foi diferente. Por sua vez, os conflitos se intensificaram no final do século XVIII, com a Marcha para o Oeste, que levou ao massacre de muitos povos indígenas, como os Sioux, não sei como é que se pronuncia essa palavra. Então o que acontece? A chamada Marcha para o Oeste nos Estados Unidos, o que seria essa marcha? Movimento de expansão de fronteiras dos Estados Unidos em direção à costa do Pacífico, a oeste, que resultou na invasão de terras habitadas por vários povos indígenas. Ou seja, praticamente o índio nos Estados Unidos eles foram exterminados. Tá? Os colonizadores impuseram sua língua, religião, organização econômica na tentativa de que elas a sobrepusessem a cultura dos povos nativos. Ou seja, então o que aconteceu? Obrigaram eles a ser cristão, obrigaram eles a falar espanhol, português ou inglês, obrigaram eles a se organizar. Então foi destruindo aqueles que não matavam fisicamente, não cometiam um assassinato, eles matavam a sua cultura, matavam os seus costumes. Tá? No entanto, a resistência desses povos permitiu manter um legado cultural que atravessou gerações. Lógico que hoje aqui no Brasil, tá? Ainda nós temos índios que não falam português, falam a sua língua nativa. Temos índios que andam ainda sem roupa. Nós temos índios ainda que vivem da caça, da pesca. Temos índios que vivem ainda igual quando Pedro Álvares Cabral desceu no Brasil. O que a gente tem que lutar, que as pessoas têm que lutar, é para que o atual presidente não os extermine, tá, pessoal? Não os extermine. E o que nós temos aqui, ó, diz assim, ó, em diversos países como México, Paraguai, Bolívia e Peru, parte significativa da população tem origem indígena. Ou seja, foram países, alguns lugares que os índios não foram tão massacrados, como nós estamos falando aí, ó. México, você vê na própria semelhança do povo mexicano, do povo paraguaio, do povo boliviano e do povo peruano, que eles são muito parecidos com os índios, eles têm muita característica de índio. A Bolívia mesmo teve um presidente, o Evo Morales, que ele era índio, tá? E no Paraguai, na Bolívia e no Peru, os idiomas como Guarani, Quechua e Aymara são falados por grande parte da população. No Paraguai eles usam duas línguas, eles usam o espanhol, o castelhano, e usam o Guarani, tá? Para se comunicar, é uma língua que é ensinada nas escolas. Então, pessoal, ó, então nós vamos encerrando por aqui. A gente vai passar aí, ó, a atividade, só recapitulando aqui, a atividade na página 110, vocês façam da 1 a 6, tá bom? Faça a atividade da 1 a 6 e me envie essa atividade até o dia 5 de setembro. Lembrando e recapitulando que muitos de vocês, desculpa, que muitos de vocês ainda não me devolveu, ou seja, não enviou a atividade que eu passei, que era para me enviar até o dia 24 de agosto. Então o que acontece? Se vocês não me enviar essas atividades, não tem como eu atribuir uma nota para vocês. Essas atividades valem as notas. Vocês sabem que com essa pandemia a gente não está tendo provas, não está tendo como fazer prova. Então essas aulas, aliás, essas atividades, elas vão servir para atribuir uma nota para vocês, tá ok? Bons estudos, boa aula e aproveite o tempo para estudar, tá ok, pessoal? Até a próxima.